A gente vai falar agora sobre a PEC das drogas, que deve ser analisada nessa semana também, na próxima terça-feira, no Senado Federal. O debate será feito em 5 sessões, como estabelece o regimento interno para propostas de emenda à Constituição. A votação do texto só deve ser realizada no início de abril, depois da Páscoa. Vamos lembrar, contextualizar, quando o Supremo pautou a questão do julgamento do porte de drogas para uso pessoal, em reação, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, lançou essa proposta, essa PEC, para incluir, no artigo 5º, inclusive, da Constituição, de que haveria a necessidade de se criminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Ou seja, ele daria status constitucional, mais do que isso, status de cláusula pétrea à criminalização do porte de drogas para uso pessoal. Isso envolve muitas coisas, Acácio. Envolve uma crise institucional entre os poderes da República, entre o Legislativo e o Judiciário, envolve uma pauta de costumes que no Congresso Nacional, em especial com uma maioria conservadora, muito afeta a boa parte do nosso legislativo, e envolve também uma questão de segurança, porque há quem diga que se a gente tiver uma liberação, uma relativização para o porte de drogas para uso pessoal, isso impacta necessariamente também no crime organizado, como reflexo natural. Como é que você vê? Eu acho que a gente tem 2 grandes problemas aí. Primeiro, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal desde 2011. E nos últimos 13 anos, nós não tivemos qualquer movimentação no Congresso Nacional no sentido de regulamentar ou de tornar mais cristalinos os critérios para a determinação do porte de drogas para uso próprio. Quando o Supremo, provocado por um partido político, é bom que se diga, pauta essa questão e começa a discutir essa questão, só aí o Congresso começa a se mexer. Então eu acho que há muita responsabilidade do Congresso Nacional em relação a isso nesse momento. Em segundo lugar, a questão das drogas, e nós já citamos isso aqui algumas vezes, a questão das drogas é, sem dúvida alguma, o maior problema que nós temos no país. Dos 900 mil presos, eu imagino que mais da metade sejam presos relacionados ao crime de tráfico de drogas, e quando nós olhamos para as mulheres presas, esse número deve estar em torno de 70%. Então há a necessidade de nós discutirmos todos os aspectos relacionados ao tráfico de drogas e o porte de drogas para uso próprio. E por quê? Quando a gente olha para o 28 da Lei de Drogas, para os critérios para determinação do porte de drogas para uso próprio, eles são critérios subjetivos. Então nós temos pessoas que são surpreendidas com uma lata de Nescau de maconha prensada e elas são consideradas usuários, e nós temos pessoas que têm 2, 3 papelotes de cocaína no bolso e são presas como traficantes. Então é óbvio que a gente precisa regulamentar isso, mas a gente precisa regulamentar não no calor da discussão da briguinha entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. É necessário a gente pensar muito sobre isso para a gente não ter uma solução muito pior do que com aquela solução com a qual a gente já convive nesse momento. Ô, Gesualdo, como é que você vê essa proposta que vai ser votada na semana? PEC das drogas. Acácio, você me faz lembrar de uma coisa: o Congresso trabalha na base da reação. Não é a primeira vez que o Congresso trabalha dando resposta ao Supremo Tribunal Federal. Foi assim com as coligações partidárias, tem sido assim agora com o aborto. O Congresso é omisso historicamente, e quando o Supremo, então, por que provocado fora, resolve decidir, aí vem o Congresso em última hora para fazer aquilo que Marcelo Neves chamava de legislação álibi, é dar uma resposta à Constituição, muitas vezes nem pensada. Essa PEC, eu duvido, por exemplo, que tenha passado por uma discussão pública, porque tenha sido feito lá na Câmara ou no próprio Senado, uma discussão com a sociedade, como o Supremo fez. O Supremo tem feito isso. O Supremo chama o amicus curiae, que é o chamado amigo da corte, ele ouve a sociedade organizada, eles trazem os seus apontamentos, as suas opiniões, para que então houvesse uma decisão. Não que nós não devamos regular a questão do tráfico de drogas, a questão do uso, mas isso também deve ser tratado do ponto de vista sanitário. É um problema de saúde, muito mais do que um problema de política criminal. Ou talvez ambos simultaneamente, mas é uma política sanitária. E, Koba, eu tenho lá minhas dúvidas
se isso é possível mediante emenda constitucional, mudar o artigo 5º, haja vista uma cláusula pétrea, para inserção de uma pena ou de uma punição para além daquelas que já existem. Isso não é matéria constitucional, isso é para o legislador infraconstitucional, que já trata disso na lei de drogas. E parece que o que se esquece, e me corrijam aqui os penalistas, ainda é crime o uso, porém não apenado mais com prisão. Esse é o único detalhe, né? O que se pretende agora é regulamentar a quantidade a ser utilizada como critério para uso pessoal ou para tráfico. Você sabe que na última sessão que o Supremo discutiu, a pauta lá de descriminalização ou não do porte de drogas para uso pessoal, esse debate aconteceu entre os ministros, né? Porque o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele não aceita a ideia de que isso estaria sendo descriminalizado. Ele fala que não é descriminalizado porque isso soa para a sociedade como se agora pode portar drogas livremente para uso pessoal. Na verdade, o que ele está falando é que ele vai tirar o cunho penal, porque o Congresso já despenalizou com pena restritiva de liberdade, ou seja, ninguém vai preso mais por portar drogas. Descarcerizou. Exato. E aí ele fala que agora isso vai ser um ilícito administrativo. Mas daí a resposta do ministro Alexandre de Moraes e do ministro André Mendonça foi: isso significa descriminalizar, né? Se você tira a natureza penal e da natureza administrativa, naturalmente por consequência descriminalizar. E aí se entrou no debate de quanto seria a quantidade de drogas para se considerar porte de drogas para uso pessoal e tráfico de drogas. Pacheco. Eu quero fazer pequenas e pontuais observações. O maior interessado em manter a lei do jeito que ela é o traficante. São os traficantes. Porque a partir do momento em que você descriminalizar o porte da droga, que você, por exemplo, no Uruguai, em alguns estados nos Estados Unidos, em Portugal, em outros países da Europa, na verdade você tem uma política em que a pessoa pode consumir, né? O Estado não se mete na vida privada do cidadão. Se ele quiser chegar, é problema dele, né? Isso não afeta a sociedade e não teria por que ser crime. Isso aí acaba prejudicando o traficante, porque o traficante ele ganha dinheiro justamente porque é ilícito comprar. E por ser ilícito comprar, é mais caro, é mais, né, não tem tributação, né? Então, o maior interessado em não descriminalizar o porte é o tráfico. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: ninguém bate na mulher porque fumou maconha, ninguém bate nos filhos porque fumou maconha, ninguém deixa de ir trabalhar porque fumou maconha. E o Brasil... O cara não esquece, não, Pacheco? O Brasil... Será que o cara não esquece que tem trabalho? O negócio é o seguinte: no Brasil, o consumo de álcool é escandaloso, sabe? E é por conta do consumo exagerado de álcool que você tem uma série de crimes, você tem violência familiar, violência contra a mulher, violência contra a criança, você tem briga de bar, você tem acidentes de trânsito, nada disso, e ninguém fala nada sobre o álcool, ninguém fala nada sobre isso, não se discute. Até poucos anos atrás, a gente tinha a cerveja associada a mulheres bonitas e propagandas na televisão e Quer dizer, em qualquer horário, a qualquer hora do dia, sabe? Então, quer dizer, você não tem... Existe um estímulo para que a sociedade consuma a pior das drogas, que é o álcool. Quer dizer, mais uma vez, a hipocrisia desse país. A minha análise é diametralmente oposta. Primeiro, vamos não tinha a menor dúvida, né, Raquel? Vamos pontuar. Não teria a menor dúvida. Primeiro, o que está sendo analisado na PEC não é restritamente ao uso de maconha, a quantidade de drogas. O artigo 28 da 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, ele fala do usuário de drogas. Isso significa o quê? Se tiver cocaína, crack, etc., a quantia delimitada
seria descriminalizada, porque hoje é despenalizada. Eu gostei do seu termo, descarcerada. Então, quando a gente fala em pequenas quantias, seria correlata ao usuário, cai por água abaixo no primeiro plantão policial que você vai puxar. Porque ali, muitas vezes, eu prendi em flagrante como tráfico de drogas, artigo 36, um camarada, um criminoso com um Eppendorf de cocaína. Mas ali ele tinha a maquininha, ele tinha a balancinha, ele tinha a tabelinha, a contabilidade, ele tinha o histórico de tráfico, mas a quantia limitadora, que porventura pode ser até maior do que um Eppendorf de cocaína, já automaticamente o liberaria para pequenos tráficos. Então é algo que é surreal quando a gente está ali na delegacia combatendo o crime, prendendo em flagrante os criminosos. A burla dos traficantes seria: se até 4 Eppendorfs de drogas será considerado um usuário, vamos traficar de 4 em 4. Então, assim, é algo que não corresponde com a realidade do combate ao crime. E a outra situação é quando você fala da ausência de violência no tráfico de drogas. Não, falando da ausência de violência no tráfico de drogas, o que eu disse é que ninguém se torna violento porque fumou um baseado. Ah, sim. Portanto, ao passo que a pessoa se torna, se acontecem tragédias por conta do consumo de cachaça, todo mundo é estimulado, vamos beber, vamos fazer isso. Está falando que o álcool é pior que a maconha. É óbvio que o álcool é pior. Mas o que está sendo questionado não é a maconha somente. Aliás, a maconha tem as suas a maconha tem as suas N variações, inclusive a química e etc. O Supremo, mas o que a gente está falando é da PEC. Eu tô falando do Supremo, Raquel, não quero te interromper, nem ser mal educado, mas o Supremo, ele está falando da maconha. Mas o que eu também acho que é uma outra barbaridade, porque se eu quiser, é meu direito, se eu quiser me entupir de cocaína, o problema é meu. Tá, outra questão. Que deveria ser tudo, é tinha que liberar todo o uso de qualquer droga. Outra questão a ser colocada. Se você libera o uso de drogas, automaticamente você vai liberar o tráfico de drogas. Porque então ele vai poder ter uma plantaçãozinha em casa, ele vai poder comprar a droga. Se ele for pego nesse campinho comprado... Não, a gente está falando em tráfico de drogas. E a tributação? A gente tem contrabando, descaminho, a gente tem do cigarro, do uísque. Isso não vai minimizar a maior carga de facções criminosas, que, aliás, a maior rentabilidade mundial é o tráfico de drogas. Aí, na sequência, vem o tráfico de armas e o tráfico de pessoas. A gente não vai minimizar. A gente não pode se transformar num narco-estado. Agora, só para deixar claro para a audiência aí que talvez tenha se confundido com essa questão de maconha, qualquer tipo de drogas, no Supremo Tribunal Federal, no STF, lá onde está se discutindo a questão jurídica, se é constitucional ou não, o artigo da Lei de Drogas que fala sobre o porte de drogas para uso pessoal, artigo 28, lá a maioria dos votos, por enquanto, ou seja, por enquanto, em maioria, eles estão dizendo que não é mais crime o porte de maconha e tão somente. Então, eles estão fazendo essa diferenciação. Outras espécies de drogas continuaria sendo crime, sim, o porte de drogas para o pessoal. No Congresso, essa PEC que vai ser discutida essa semana, lá não há diferenciação. Lá eles querem colocar no artigo 5º que é crime você estar com qualquer droga. Maconha, cocaína, crack, qualquer droga dessas que são tidas como ilícitas hoje. O Pacheco já falou que está errado lá eles fazerem essa diferenciação de maconha para o restante, Acácio. E como é que você vê a outra questão, essa que a gente discutia, a de limitar por uma determinada quantidade? Tem ministro votando para ser 60 gramas de maconha, tem ministro falando de 20, 40, enfim. Eu disse, Nelson, acho que... Só para complementar e levantar uma questão para você responder, porque há quem diga que se você crava uma quantidade de drogas, você está institucionalizando o tráfico de pequenas quantidades. Ou seja, se o limite for 60, a turma vai começar a vender de 50 em 50, porque se for pega com 50, não tô dentro do critério estabelecido pela justiça. E aí? Exatamente. É que o que falta nessa concepção é entender que o artigo 28, que estabelece quais os critérios, no plural, para você determinar se é porte de uso próprio ou tráfico, ele, dentre esses diversos critérios,
critérios. Um deles é a quantidade, sem que haja indicação dessa quantidade, mas os outros critérios são muito subjetivos. E essa subjetividade acaba levando a algumas distorções práticas. Eu acho que esse é o grande problema. Acho que o Pacheco já atuou, a própria Raquel já atuou, eu atuei em casos onde nós temos uma pessoa com uma quantidade grande que é considerado usuário muito por conta da sua questão social e pessoas que têm uma pequena quantidade e são consideradas como traficantes por conta da sua questão social. Essa distorção prática que está sendo discutida no Supremo. O Supremo não está afastando os outros critérios do 28. O Supremo está falando, olha, para a gente entender se é porte ou tráfico, a gente tem que partir dessa quantidade de maconha. O Supremo está pondo uma pá de cal a uma discussão enorme que existe na prática. Repito, exclusivamente em relação à maconha. Em relação a todas as outras drogas, continuará igual ao que nós temos neste momento. O juiz vai levar em consideração todos aqueles critérios, inclusive a quantidade. E nós teremos pessoas presas com as outras drogas, mesmo que a quantidade seja ínfima. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que levar em consideração no Supremo. Mas eu acho uma covardia tremenda do Congresso nesse momento por uma questão muito simples. Colocar no artigo 5º da Constituição é inconstitucional. Eu acho que o Supremo não tem o Congresso não tem essa prerrogativa. E essa questão vai bater no Supremo de novo. O Supremo vai falar que é inconstitucional e mais uma vez... a corda vai esticar, né? Exato. O Congresso vai se furtar as suas responsabilidades e jogar a responsabilidade nas costas do Judiciário. O artigo 5º que trata de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então vai estar lá, direitos é um direito e uma garantia fundamental do cidadão ser preso se for pego com droga. É um absurdo. Você sabe que essa é uma crítica, que essa é menos politizada, vamos dizer assim, é menos ideológica, porque há muita gente, independente da corrente ideológica, que concorda de que a maneira como isso está sendo discutido no Congresso não é a mais adequada, porque o artigo 5º, que falou a Cássio Pacheco, é justamente das garantias individuais, onde tudo é positivo. Então você tem direito à vida, você tem direito à saúde, você tem direito a mandado de segurança, você tem direito e de repente vai ter um é proibido, entendeu? Assim, ele desconstrói a própria estrutura do artigo 5º da Constituição, Raquel. Estão equiparando o criminalizar as drogas, a propriedade privada, a vida, a uma série de outros direitos que são caros para a sociedade como nós a conhecemos. Acácio, é raro, mas eu vou discordar de você no sentido de não podemos limitar pela quantidade e, nesse sentido, poder ser descriminalizado, despenalizado o uso e o usuário de drogas de maconha. Por quê? Porque a partir do momento em que você limita a quantidade, é claro que o crime, em alguns aspectos, ele é subjetivo. Por isso que cabe à figura do delegado de polícia a análise do fato típico, na análise como primeiro garantidor da legalidade da justiça, para poder ali adequar ao fato ali concreto. E quando a gente vê, por condição social, isso não é uma análise que passa no crivo do delegado de polícia na atuação da prisão em flagrante do traficante de drogas. É a quantidade, a forma como o conjunto probatório ali é mostrado. Então eu acho que é mais um afrouxamento para que o tráfico possa ali, em pequenas doses, praticar o tráfico a varejo. E aí uma questão, só para a gente fechar esse assunto, que também foi debatido no STF, agora na última sessão, que é quais são os efeitos de o Supremo Tribunal Federal descriminalizar o porte de drogas para o pessoal, mantendo como ilícito administrativo. Ou seja, o cara que for pego com droga, ele vai ter que sim prestar serviços à comunidade, ele vai ter que fazer um curso lá para alguém falar para ele que droga faz mal para a saúde, ele vai ter que cumprir tudo aquilo lá que está como pena do artigo 28, nenhuma pena de ficar preso. Quais são os efeitos jurídicos disso, se ele vai continuar tendo que cumprir todas essas regras? Tem alguns. Se isso não for mais crime, primeiro, não tem flagrante delito. Se um policial vê alguém usando droga dentro de uma casa, ele não pode entrar em flagrante, só se alguém permitir que ele entre. Segundo, não vai para ficha criminal, porque hoje se o cara é pego com droga,
ele vai lá na delegacia, ele leva uma dura, participa do cursinho lá. Faz um TC. Faz um TC, ele presta um serviço à comunidade, mas fica na ficha criminal dele para sempre. Então, na hora de conseguir um emprego, de repente, mais do que isso, da reincidência. Mais do que isso, se o cara tá solto, num regime semiaberto, por exemplo, ou regime aberto, se ele é pego com droga, como é crime, apesar de não ter pena de prisão, ele pratica falta grave, ou seja, regride. O cara que estava em regime semiaberto, ele volta para o fechado de novo. Então tem sim consequências jurídicas importantes, né, de você tirar a natureza penal, criminal de um fato como o de portar drogas e deixar só como ilícito civil.